Fala, mulheres extraordinária! Estamos aqui para mais uma jornada, dar continuidade na nossa aula e hoje o assunto é incrível, hoje o assunto é maravilhoso. Hoje eu quero falar para você sobre o perdão. O perdão ele é libertador. Não é sobre o que falou de você, não é sobre o outro. O perdão é sobre você. O perdão liberta. O perdão te traz paz. Então fique até o final dessa aula que você vai entender o quanto que é importante nós trabalhar o perdão dentro de nós. Estou aqui falando para vocês de experiência de vida. Uma pessoa que teve que trabalhar o perdão, uma pessoa que teve que encarar as pessoas que ela precisava perdoar. Essa pessoa sou eu. Fique até o final dessa aula que vocês vão entender verdadeiramente o significado de um perdão. O quanto que nós, ser humano, necessitamos de um perdão. Eu quero que você se faça uma pergunta, mas sem julgamento. Qual é o peso que você carrega hoje que não te pertence mais? Sabe? Aquela dor antiga, sabe? Aquela ferida que insiste dentro de você, aquele ressentimento bem antigo que você pode ter de alguém ou até de si mesmo. E exatamente esse sentimento é que o que nos impede de voar, é que nos impede de viver a plenitude, tudo aquilo que Deus planejou para todas nós. E principalmente afeta o seu espírito, te desconectando da sua essência, da sua fé, da sua alegria genuína. Olha, por experiência própria, eu te digo, esse peso, ele afeta tudo. Ele afeta seu corpo, deixando o seu corpo cansada. Muitas das vezes, ele pode trazer até uma doença para você. Ele afeta a sua mente. Deixa aquela mente cansada, preguiçosa, na zona de conforto, querendo tudo repetitivo. E eu quero falar uma coisa para você. Tira realmente a sua paz interior. E o perdão, minha amiga, é a chave que destrava essas três áreas. Ele atua no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, tudo ao mesmo tempo. É um bálsamo que cura de dentro para fora. Eu sei que você deve estar pensando, ah, Hélia, mas você está dizendo isso é porque você não conhece a minha história. E eu quero falar uma coisa para você. Talvez eu não conheça os detalhes da sua história, mas eu sei o que é carregar um fardo como esse. E é exatamente por isso que eu estou aqui. E nesta aula, eu quero mostrar para você uma história. Quero contar, na verdade, para você uma história de que mudou totalmente a minha vida. E que sim é possível você viver uma vida extraordinária. Eu quero te dar para você aqui ferramentas simples e práticas para que você comece a aplicar ainda hoje ou até essa semana. Eu quero que você entenda que é possível. Eu vou te mostrar o caminho aonde eu trilhei, o caminho aonde eu percorri, para hoje estar aqui falando para você sim que é possível. Eu estou aqui para te ajudar. Eu quero te fazer um convite. Respire fundo. Abra seu coração e esteja preparada para receber o que eu tenho para entregar para você. Hélia, eu acredito que eu tenho dificuldade. Eu não quero que você pense agora nas dificuldades. Eu quero que você olhe para a sua dor, mas com um olhar de superação. E fala assim, olha, se a Hélia está aqui falando para mim que é possível, se ela está dizendo que é um caminho que ela percorreu, por que não eu também não fazer a mesma coisa? Então eu quero que você entre nessa jornada, mas com o coração aberto, com humildade, para receber esse conteúdo que eu preparei para vocês com muito amor e com muito carinho. Agora eu quero falar sobre as mentiras que a gente fala para si mesmo, quando falamos sobre o perdão. Sabe aquela frase que ecoa na nossa cabeça
e que nos impede de dar o primeiro passo? Eu já ouvi e já senti alguma delas. Talvez você se identifique também. Então vamos lá. Eu separei aqui algumas frases que eu quero que você anota. Vai que você se identifique com alguma delas. Então vamos lá. Perdoar é fraqueza. Se eu perdoar, eu estou dizendo que o que me fizeram foi certo. Não consigo perdoar porque a dor é real, eu não quero esquecer. Perdoar é dar razão para o outro. Se eu perdoar, a pessoa vai achar que pode fazer de novo. Olha que loucura! Você se identificou com alguma delas? Pois é. Isso é mentira. Isso não é real. Eu quero dizer para vocês que, olha, essa é a voz do passado. Essa é a voz da mágoa, do ressentimento. Essa é a voz das feridas. Só que o que acontece? Quando você deixa essa voz falar dentro de você, porque é uma voz que ela vem muito forte na nossa mente, e ela acaba te tirando você da sua concentração, uma distração, te levando você ao caminho da mentira, porque isso não é verdade. Porque ela está te prendendo você, sabe aonde? No passado. E que se você parar para pensar, você está no passado vivendo no presente. E você, eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo que estiver assistindo esse vídeo, essa aula, você está sendo presa na cela. E na verdade você é a única pessoa que está sofrendo, que está bebendo do próprio veneno e que está se sentindo preso nessa cela. Essa é a realidade. E eu quero ser bem sincera para você, tá? Em 2018 eu presenciei essa fase, tá? Foi uma fase muito desafiadora, porque o não perdoar te leva você para o fundo do poço, em alguma área da sua vida. Talvez seja no seu financeiro, talvez seja no seu relacionamento com teus filhos. No meu caso, foi no meu relacionamento conjugal. Lembra na minha história? Quem não assistiu ainda, vai lá no meu Instagram e assiste. Eu conto a minha história. Quando eu perdoei meu pai, tudo mudou na minha vida. Era um perdão que eu tinha que perdoar o meu pai. E eu descontava isso no meu relacionamento. Então, quando você trabalha o perdão de forma genuína, tá? É de dentro para fora. A sua vida muda totalmente. Porque eu já tinha em 2018 conquistado várias coisas. A gente já não passava mais dificuldade. A gente estava vivendo bem financeiramente, já tinha algumas empresas, tinha conquistado a nossa casa, já tinha nosso carro de passeio. Mas aí eu te pergunto, aonde estava o meu relacionamento conjugal? Tudo por falta de perdão. Gente, é sério o que eu tô dizendo. Sei que algumas pessoas não levam a sério. Sei que algumas pessoas falam assim, ah, isso é bobagem. Mas o que eu tô dizendo para vocês aqui não é bobagem. É uma coisa muito séria. Essa dor do não perdão, ela não fica só na nossa mente. Ela se espalha todo o nosso corpo, ela se manifesta no nosso corpo. É um fardo que você carrega no seu ombro, muito pesado. É dor na nuca. Tem pessoas que sentem dor de cabeça constantemente. Você sabia disso? Intestino preso. Elia, mas até isso é a falta de não perdão, até isso. Pessoas que não prosperam, tá? Pessoas que têm dificuldade financeiramente, pessoas que têm dificuldade no relacionamento. E eu quero dizer uma coisa para você. O nosso corpo, ele grita para essa liberdade. A nossa mente, ela pede por socorro. E muitas vezes a gente não percebe isso. E tudo está relacionado ao não perdoar as pessoas. E não perdoar é dizer para o nosso corpo, para a nossa mente, que nós estamos nos alimentando do nosso próprio veneno. Agora, eu quero que você foque aqui, mais ainda, porque eu trouxe aqui para você algumas perguntas e a qual que eu quero que você seja bem honesta com você mesmo, que é para você trazer consciência. Preste atenção. Qual é o nome da pessoa que você ainda não perdoou? Preste atenção, tá? Ou talvez aquela situação que você ainda não conseguiu perdoar. É muito forte isso, né? Aí eu te faço outra pergunta: qual é o custo físico, emocional, é que essa falta de não perdão, ela está te cobrando hoje na sua vida? Pense nisso. Sabe por quê? A gente pode pagar um preço muito caro por algo tão simples de ser resolvido. E aí eu quero dizer para você que eu trouxe até agora só
o primeiro passo, a primeira jornada que nós vivemos aqui agora. Eu falei sobre a dor, né? A falta de não perdão, essas feridas, é a culpa, né? É a comparação. E eu quero dizer para você, do fundo do meu coração, a gente está só no começo. Continue assistindo a aula até o final. Porque aqui eu falei, nessa primeira etapa, eu falei de algo poderoso. Que o primeiro passo era sobre a cura. E agora eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer agora no próximo passo. Que nós identificamos as dores, identificamos as mentiras que contamos sobre o perdão, né? Que nós falamos sobre isso. E eu quero trazer algumas verdades, tá? Algumas verdades que vai quebrar toda essa crença limitante e que vai te mostrar o verdadeiro caminho aonde você vai trilhar para você entender o verdadeiro caminho da liberdade é a palavra chamada perdão. Como fazer isso? Vamos lá. Alguns exemplos que eu falei que ia trazer para vocês, né? A verdade 1. Perdoar não é provar o que foi feito, é se libertar. Tem pessoas que traz essa confusão. Ah, perdoar é dizer para a pessoa tudo bem o que você fez. Ou entrar num acordo, né? Tá bom, eu concordo com o que você fez. Não é sobre isso. Perdoar é um ato egoísta. Perdoar é você olhar para você. O que de verdade você está sentindo. É decidir, não quero mais carregar esse saco de lixo nas minhas costas. Eu não quero mais que o meu emocional ele fique abalado todas as vezes que eu lembro desse fato ocorrido. Perdoar é você conectar com você mesmo. Quando você lembrar do fato ocorrido, você não sentir aquela dor tão intensa. É você não sofrer. Você já reparou que tem algumas pessoas que quando começa a contar a história, principalmente de uma traição, ela começa a chorar? Pois é. Eu quero dizer para você que essa pessoa, se ela disser que ela perdoou, não é verdade. Porque a partir do momento que você perdoa, você consegue falar com leveza. Você não se sente esse fardo pesado. Você não se fica engasgando com esse lixo. Você simplesmente vai contar a história com leveza e você já se libertou de todo esse acontecimento. Verdade número 2. Perdoar não precisa da presença do outro. Olha só como isso é muito forte. Eu sei que isso pega muita gente. Você deve estar falando assim: ah, Hélia, eu já perdoei. Eu nunca mais eu quero ver a cara de fulano. Ah, para mim, essa pessoa já até morreu. Eu quero dizer para você que o perdão, ele acontece de dentro para fora. Ele precisa acontecer em você, não é no outro. Você não precisa estar de frente a frente para essa pessoa. Essa pessoa, sim, pode até não existir mais aqui, né, na Terra, já até se foi. Mas quando você decide perdoar essa pessoa, você entenda que é a sua vida que está em jogo. Essa paz interior, de dentro para fora, ela precisa ser ecoada dentro de você. Não é sobre o outro, não é para o outro, e sim para você. Mais um exemplo, verdade 3. Perdoar a si mesmo é uma parte mais difícil e tinha que ser mais urgente. Eu quero falar para você uma experiência que eu digo para você. Quantas vezes a gente se culpa demais pelo passado? A gente se culpa pela nossa escolha. Nós se culpa por não ter feito aquilo. Ah, como eu deveria ter feito isso lá atrás? Você já se pegou a fazendo essa pergunta? Dentro de você, você fala assim, nossa, aquela autocrítica, eu não sou boa o suficiente, porque se eu fosse tão boa assim, eu não teria feito essa escolha. A minha vida está desse jeito porque eu não tive sabedoria para poder ter feito isso. Agora eu já estou nessa idade, agora é tarde demais. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nunca é tarde para você trabalhar o perdão dentro de você. Eu costumo dizer que, até na Bíblia, né?
que fala assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. E eu vou usar: o povo também padece por falta de não perdão. Quando você trabalha o perdão dentro de você, tudo na sua vida muda. O desejo de viver é outro. A maneira de pensar, o valor que você tem sobre você é totalmente diferente. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá? Eu vou ler aqui para vocês, eu quero que vocês anotem, porque eu não quero falar aleatoriamente. O que eu estou dizendo aqui para vocês são pesquisa. Olha só, como, como o perdão, tá? Como a falta de não perdão afeta a nossa tricotomia, corpo, mente e espírito, como vocês ouviram lá atrás, no início. O corpo libera peso físico. A pessoa que ele trabalha o perdão, ele consegue emagrecer mais rápido. Ele consegue manter o foco dele na alimentação saudável. Ele consegue entender, fala, meu corpo é meu, eu preciso cuidar desse corpo. E a sua mente, ela liberta, olha isso, a mente, ela nos liberta da mágoa. A partir do momento que a sua mente, você perdoou, a sua mente, você consegue começar a guardar coisas, armazenar coisas mais positivas. Você consegue pensar com mais positividade. Você consegue lembrar, olha isso, a pessoa quando, olha como que a gente, isso é muito sério, meu Deus do céu. A pessoa que ele não consegue perdoar, ele fala assim, gente, minha mente não tá meio que processando. Ah, eu não consigo lembrar isso que aconteceu na minha vida lá atrás. Ele fica assim, ah, eu não lembro. E se você estiver passando por esse é um dos sinais. Se isso está acontecendo na sua vida, reflete um pouquinho, tá? E o espírito? O espírito, olha só, o nosso espírito, o espiritual, a Bíblia nos ensina que o perdão não tem como uma obrigação, não é como uma obrigação pesada, mas como um caminho para a liberdade, uma conexão divina. Uma pessoa, quando ele não consegue se perdoar, ele não consegue ter amor próprio, ele não consegue amar o próximo. E aí na Bíblia fala, né? Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Então, se você não consegue se perdoar, você também não consegue amar o próximo. Isso aqui está escrito também na Bíblia. Então, assim, não é sobre religião, né? Quando a gente fala sobre a Bíblia, não é sobre religião, é sobre libertação espiritual, quando você trabalha o perdão. Eu falei para vocês que o perdão é um ato de libertação, né? E eu vivi isso na pele. A história que eu contei para vocês é a minha história, ou melhor, é a história do meu pai. Digamos que é a história do não pai, por mais de 40 anos. Eu nasci, gente, no extremo de pobreza. Eu nasci numa grota de Minas Gerais. Eles me falam assim, Elia, como assim nasceu de uma grota? Porque o lugar onde nós morávamos era isso mesmo, tá? Onde eu morava não tinha energia, não tinha água encanada. Eu carregava água na cabeça para dar banho, para fazer comida para meus irmãos, para lavar roupa. E era um lugar de extrema pobreza. E aí, o que acontece? O meu pai, quando eu tinha 8 meses de vida, ele apareceu. E ele apareceu para me registrar. E aí ele disse para minha mãe o seguinte: me espera em tal lugar. E aí ele foi embora. Minha mãe chegou no lugar e não estava. Tinha apenas 5 latas de leite me esperando. E aquilo ficou na minha mente o tempo todo, né? Que eu não era boa o suficiente, que até meu pai me abandonou. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha outros filhos. E aí eu falei, não disse? Os outros filhos era melhor do que eu. E com o passar do tempo, eu esqueci, mas só que aquilo ficou na minha mente. Porque eu era fui uma criança rejeitada pelo meu pai. E eu quero dizer uma coisa para você que isso impactou muito na minha vida, nos meus resultados. Me fez me tornar uma pessoa, moldou uma pessoa que eu não queria ser. Isso aconteceu por vários tempos, né? Passei por longos anos da minha vida vivendo um papel de uma mulher, de uma pessoa totalmente invertida, porque eu me fiquei por vários tempos fazendo. Eu criei uma necessidade, devido à necessidade mesmo, né, que a gente viveu por muitos anos, de fazer. Então eu queria agradar as pessoas, eu queria agradar todo mundo.
Eu ficava fazendo aquilo ali porque se eu fizesse alguma coisa, as pessoas me viam. Por quê? Porque eu não fui vista pelo meu pai. E com o passar do tempo eu comecei a entender tudo sobre isso. É por isso que eu falo para vocês que o perdão liberta. A ausência paterna na vida de uma criança faz um estrago imenso. Eu vivi num buraco negro, digamos assim, sabe? Por muitos e muitos anos. E eu realmente, hoje eu falo para vocês, até os meus 40 anos, tá? Hoje eu falo que eu vivo uma vida totalmente diferente do que eu era antes. Depois que eu procurei meu pai, eu fui perdoar o meu pai pessoalmente. Por isso que eu estou dizendo para vocês a importância do perdão. E a partir desse momento eu me tornei uma pessoa diferente. Eu costumo dizer que existe uma Hélia antes de não conhecer o pai, de não perdoar, e uma Hélia depois, que conheceu e que perdoou. Isso me tornou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes. Eu falo assim, eu sou muito grata a Deus por ele ter me dado a oportunidade de conhecer meu pai e poder perdoar. E se a minha história tocou no fundo do seu coração, se você se sentiu uma pessoa comovida, Hélia, eu realmente sinto a necessidade de perdoar. Como é que você fez? Porque, gente, o que eu queria mesmo era um abraço do meu pai. Esse era o desejo daquela criança lá atrás. Mas eu acessava aquela criança o tempo todo. Aquela criança interna que não conheceu o pai, que pensou por várias vezes não fui boa o suficiente, meu pai me rejeitou, meu pai me trocou por outros irmãos, meu pai me abandonou. E enfim, isso tudo fica na memória, né? Como a gente sabe, a memória de uma criança não tem filtro. Então, dos 0 aos 12 anos de idade, tudo que vem fica na memória que gera um significado. E querendo ou não, quando você não trabalha isso, você acessa com muita facilidade nos seus comportamentos, né? Então eu quero dizer para você, Hélia, e aí? Como é que você fez para que você conseguisse hoje chegar nesse ponto de falar assim, eu perdoei meu pai, eu estou livre e eu quero trazer um passo a passo aqui para você. Fica tranquilo que já estamos terminando, já estamos acabando, mas fiquem até o final, que isso vai ser libertador para você na sua vida. Agora, você pode colocar um fundo musical, coloca um louvor aonde você possa ser comovido mesmo, tá? Nesse momento, eu quero que você tire esse tempo só para você. Se tiver alguma coisa tirando a sua atenção, tirando o seu foco, vai para um ambiente aonde você esteja conectado com você mesmo, tá? E você vai pegar um papel e uma caneta. E a primeira coisa, você vai colocar o nome dessa pessoa. Eu não sei qual é a pessoa que você precisa perdoar. E aí você vai colocar nessa carta todo o prejuízo, tá? Que essa pessoa ocasionou na sua vida. Anota. Um prejuízo X, começa a linkar, mas com clareza. Seja bem específica na hora que você estiver fazendo essa carta, porque é libertador. É a mesma coisa que você estiver enfiando a mão dentro de você e tirando, sabe, aquela velha pessoa e aquela velha, para que você buscar a nova versão, para você limpar o espaço que está atrapalhando você de crescer. Coloca todo o prejuízo que essa pessoa ocasionou na sua vida. Hélia, e agora? Depois que você escreveu, você vai pegar essa carta. Você não precisa entregar na mão dessa pessoa. Você deixa ela lá no cantinho. E agora você vai escrever uma carta de perdão. Você vai colocar: eu te perdoo por você ter feito isso e isso e isso na minha vida. Eu te perdoo porque hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sei que você foi vítima de vítima. Até então, no momento, eu pensava a mesma coisa, do jeito que você pensou, do jeito que você fez comigo. Mas agora eu te perdoo. E você vai começar a colocar no papel aquilo tudo que você perdoa aquela pessoa. Por isso, 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 isso. Aquela carta do prejuízo você vai queimar. E a carta do perdão você vai ler por 7 dias. O nome da pessoa em voz alta. Você vai ler: Fulano, eu te perdoo, porque você
foi vítima de vítima, assim como eu estava sendo. E aí você vai ler o passo a passo, tudo que você anotou. Mas para você começar a ler por 7 dias, aquela carta do prejuízo, ela precisa ser queimada. Então você vai queimar, você vai descartar, você vai limpar toda a nojeira, todo o prejuízo, todo o veneno, tudo aquilo que estava te maltratando, o seu corpo, a sua mente, atrapalhando o seu comportamento, os seus relacionamentos, por onde você passava, se tornava uma pessoa super agressiva, uma pessoa que era armada, a qualquer momento já estava ali sendo explosiva, brigando com todo mundo, ou você vai se tornar uma nova pessoa, porque você limpou todo o seu coração, toda a sua mente. Esse é o passo a passo, essa foi a parte aonde eu fiz e que a minha vida mudou totalmente. E como eu falei para você, o outro passo nós estamos chegando no final, é a profetização. Gente, é incrível quando você começa a profetizar na vida das pessoas. E aí você vai profetizar na vida dessa pessoa. Ai, Elia, mas dessa pessoa sim, você vai conseguir, você sabe por quê? Porque agora você já está leve, você já tem uma paz dentro de você, você já é uma nova pessoa. Você já vai entender desse processo, você está vivendo esse processo, você vai entender que isso não tem nada a ver mais com você, que é sem dor na hora que você começar a falar, profetizar na vida dessa pessoa. Então, isso daí é você dizer para você mesma que é uma cura interior. Hoje eu decidi a declarar, a profetizar na vida dessa pessoa. E aí você profetiza, você declara na vida dessa pessoa. Ela é a pessoa que me fez mal, a pessoa que me rejeitou, a pessoa que me feriu. Isso mesmo, sim, é sobre essa pessoa. O perdão não é sobre a pessoa que te feriu, sobre a pessoa que te machucou. Então, a pessoa que te traiu, a pessoa que, querendo ou não, ela te ocasionou um grande prejuízo. Pois é, seja ele físico, emocional ou espiritual, distanciou você de Deus. Então, agora é o momento. Você vai declarar, que você vai profetizar na vida dessa pessoa. E aí, chegamos ao final, tá bom, minha amiga? E eu sinto que o que você hoje ouviu durante essa aula, essa jornada que nós tivemos juntas hoje, esse processo de libertação, fizemos um checklist aqui, falamos sobre mentiras, o que é a verdade, o que é o perdão na sua história, libertador, um checklist, né? Quanto que ele vai impactar, ocasionar no seu corpo, na sua mente, no seu espírito. Chegamos ao final. E eu quero deixar aqui para você, sabe, do fundo do meu coração, uma mensagem que eu sempre uso, até no meu Instagram. Eu quero que você leve mesmo para o seu coração que uma mulher curada, ela cura uma nação, tá? Escreve aí, uma mulher curada, ela cura uma nação. A sua cura, a sua história de vida, quando você realmente decidiu a viver uma nova história, você vai começar a construir também na vida de outra pessoa essa nova versão, como eu falei para você. A partir do momento que você fala, não, eu decidi a contar a minha história de uma forma de transformação, não uma forma de vitimização pela circunstância. Eu vou pegar a circunstância e vou fazer o caminho de volta. Eu quero mostrar para essas pessoas que é possível. Quando você começar a trabalhar dessa forma, do jeito que eu falei para você, se você se realmente fizer esse passo a passo, tudo que eu passei aqui para você, você pode assistir a aula de novo, Elia, eu vou assistir de novo, assista de novo. Elia, eu gostaria muito de entrar em contato com você, porque eu gostaria de conversar mais com você. Tá aqui o meu Instagram aqui embaixo, Elia de Cássia Coach. Vai lá no meu Instagram, me manda uma mensagem no direct, que a gente possa conversar mais sobre a importância do perdão. Eu tenho um grupo também no WhatsApp, onde eu converso muito com as mulheres, trabalhamos muito devocional. Então, minha amiga, se você está sozinha hoje, você estava até antes de você assistir esse vídeo. Porque a partir de agora, se você quiser continuar sozinha, a culpa não é mais minha. É se você realmente falar, não, Elia, agora eu decidi, porque até então eu não conhecia a sua história, eu não sabia que existia esse passo a passo, então eu quero viver uma nova jornada, uma nova vida. Então tá aqui, pego na sua mão. Agora, se você quiser falar, não, eu vou continuar com as minhas dores, com as minhas feridas, eu quero dizer para você do fundo do meu coração, a vida, ela é feita de escolhas. E chegar aqui,
até onde eu cheguei hoje foi uma escolha que eu fiz para minha vida. Então, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua decisão, que Deus abençoe por onde você for. Eu quero deixar aqui do fundo do meu coração, já declaro, já profetizo, uma nova pessoa, que você busque uma nova versão. E fique atento, porque a gente sempre tem uns novos vídeos, vamos dar nova continuidade. Fique atento que a gente vai trazer novos conteúdos para vocês aqui. Até já!